What's up, guys? How are you today? I hope you all are okay. Então eu espero que todos vocês estejam muito bem. Bom, no vídeo de hoje eu resolvi trazer um assunto para vocês que já é um mito do inglês, é uma coisa extremamente temida pelos estudantes da língua inglesa e por aquelas pessoas que estão passando aí pela sua fase de ensino médio, já estão cansadas de ver, que é verbo to be. Porém, eu sei que você pode estar cansado de ver verbo to be, mas se neste momento eu te perguntar o que significa verbo to be, você não vai saber me falar. Provavelmente alguém vai falar assim, é am, is, are, e não vai saber falar o que significa. Mas vamos lá que eu vou explicar. Bom, o significado do verbo to be é bem simples. Verbo to be é usado para ser e estar. Sim, ele significa as duas coisas. O que vai mudar o significado do verbo to be é o sentido da frase, o contexto da frase. Então, por isso é muito importante você sempre estar atento ao contexto da frase, ler a frase toda e não traduzir palavrinha por palavrinha da frase, porque pode mudar completamente o sentido. Bom, visto que o verbo to be é ser e estar, a gente tem três formas diferentes para o verbo to be, que é am, is e are. Sim, a gente tem três formas diferentes. E o que muda do uso de uma forma para outra não é o seu significado, visto que as três formas significam a mesma coisa. O que vai mudar dentre as três formas é os usos, ou seja, para quem você vai usar. Então, am você vai usar toda vez que você estiver falando sobre você mesmo. Is você vai usar para he, she, it. Então, se você estiver falando de ela, ele ou coisas e animais, você vai usar is. E o are você vai usar para os plurais. Então, you, we e they. Ai, Lamanda, mas you às vezes não é plural. E you às vezes é você. Sim, mas como a forma escrita é a mesma, a regra para o uso do verbo to be também é a mesma. Então, continua sendo you are. Ok, até aqui tudo bem? Então, só para lembrar, I am, he, she, it, is, you, we e they are. Ok? Tá. Agora, vamos parar para pensar nas estruturas de frase com o verbo to be. Eu normalmente sempre ensino para os meus alunos usarem estruturas, mas uma coisa que eu quero te falar é, as estruturas normalmente são muito básicas, então se você ficar se prendendo a elas para sempre, você sempre vai ter um inglês muito robótico. Então, por favor, tenta não ficar preso tanto assim às estruturas. Tenta sempre dar uma variada e estudar diferentes formas para você poder formar frases, né? Se você ainda estiver no inglês básico, isso ajuda bastante você a dar um start assim, no seu inglês e sair do basicão. Então tá, vamos lá. As estruturas. A primeira estrutura que a gente tem para formar uma frase com o verbo to be é a estrutura afirmativa. O que compõe uma estrutura afirmativa de verbo to be? Sujeito, verbo to be e o complemento da frase. Nem sempre é necessário você adicionar uma ação à frase, um verbo. Então não se preocupe em sempre ter um verbo, tá? O único verbo que é o importante aqui pra gente é o verbo to be. Bom, para você negar, você vai precisar colocar o not na frente do verbo to be. Então a nossa estrutura de frase vai ser sujeito, verbo to be, not e o complemento da frase. E para fazer uma pergunta, entra uma regrinha que a gente não está acostumado no português, que é inverter a ordem em que o verbo to be aparece. O verbo to be tem que vir antes do sujeito da frase. Então é verbo to be, sujeito e o complemento da frase. Para poder dar exemplos para vocês, são assim, ó. I am an English teacher. I am an English teacher. She is not an English teacher. She is not an English teacher. Are you an English teacher? Are you an English teacher? Por fim, é isso. Simples assim. Claro, o verbo to be também é usado para fazer muitas perguntas das quais nós estamos acostumados. É importante também você saber as abreviações do verbo to be. Como, por exemplo, ao invés de você falar she is, você pode falar só she's. Basta colocar um apóstrofo s depois do pronome. Mas aqui a gente tem que tomar cuidado, porque lembram daquele apóstrofo s que indica posse? A gente pode confundir às vezes. Por isso, mais uma vez, é importante você sempre prestar...
Você sempre presta atenção no contexto da frase e não só em palavras isoladas. Bom, para abreviar I am, você abrevia para I'm. Nada mais é que I, apóstrofo e am. E para abreviar you are, they are ou we are, você vai colocar um apóstrofo e R do tipo there, there. E cuidado com they are, que parece muito there, porque there, de novo, é uma pronome de posse, é aquele rolezinho todo que vocês já estão sabendo. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de pronunciar, tipo your com your, entendeu? Cuidado com a pronúncia das palavras, porque pode ser muito parecida e vocês podem sim confundir. Bom, a gente também tem as abreviações negativas do verbo to be, que nada mais são do que a junção de verbo to be e not. Tipo, she is not, she isn't. You are not, you aren't. She isn't, isn't é a junção de is com not. Aren't é a junção de are com not. Ok? Eu espero ter ajudado vocês até aqui. Ah, só mais um toquezinho aqui é que I am não tem abreviação negativa, tá? Ou é I'm not ou é I am not. A gente não tem uma abreviação negativa para o am. Beleza? Então eu espero muito ter ajudado vocês até aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários ou me enviar um direct lá no Instagram também, que eu posto conteúdo por lá para poder ajudar você a destravar o seu inglês. Então, espero que vocês tenham gostado. Bye bye, may God be with you e até o próximo vídeo.